Hoje é porque Deus me despertou para mim estar aqui, porque muitas das vezes eu não queria. Quando eu chegava na igreja e estava o irmão Luiz aqui, era o irmão Luiz no púlpito e eu naquele canto, não tinha pregador. O irmão Luiz me olhava, eu olhava para ele, e o irmão Luiz orava. Eu, pela misericórdia, eu sempre tive fé nos votos na Igreja Pentecostal Deus e Amor, porque quando eu falei para os irmãos em 95, Deus me curou do tumor na cabeça, na Deus e Amor de Caxias, e eu não sabia nem o que significava revelação, não lembrava mais, que eu, adolescente, tinha revelação, mas depois que a gente está na presença do Senhor, você esquece. Mas pelo rádio eu comecei a ver o testemunho, a minha fé aumentou, porque o testemunho aumenta a nossa fé, e muitas outras doenças Deus me curou nessa igreja, do coração, enfim, do rim, já fui revelado praticamente do corpo todo. Então os irmãos veem que quando nós chegamos aqui na presença do Senhor, nós não vamos buscar o irmão, vamos buscar a irmã, mas já temos que ter aquele propósito, não é verdade, irmão? Então, muitas das vezes, no ano de 96, eu morava de aluguel. Então, eu comecei a fazer campanha, eu morava aqui na piscina, e eu comecei a fazer campanha às terças-feiras, que eu gostava muito de às terças-feiras na 37, e num desses dias eu peguei o voto, para fazer o voto, e o meu ex-cunhado não pegou. Aí eu falei para ele assim: como que você vem de lá da sua casa até aqui, na igreja, e não pega o voto, não é verdade? Então, por ali, a gente tem que se analisar, a gente começa a pensar naquilo que a gente fala. Então, a mente da gente já está naquela fé de que se a pessoa pegou o voto, vai acontecer alguma coisa. E ele saiu sem o voto. Na época eu morava de aluguel, Deus usou os vasos ali, abrindo uma porta, né? E nós conseguimos comprar nossa casa pelo poder de Deus, porque, como eu já falei aqui antes, a minha casa não tinha placa de venda. Quando nós compramos, foi Deus que mandou ir, né? E eu falei para a irmã: vamos jejuar, os herdeiros apareceram, assinaram, e nós compramos pela misericórdia. Então, tudo é pela fé. A minha loja, eu fiz o voto aqui nessa igreja. A irmã falou no final do culto aí: irmão, vamos fazer o voto já. Bota aqui o que você quer. Eu escrevi loja. Só daqui para lá no caminho, Deus botou no meu coração o que eu tinha que fazer. Então, os irmãos verem. A casa onde eu moro em cima foi revelado lá na Senador Pompeu também, né? Eu morava embaixo, construí minha casa. Então, é pela fé. Então, a gente vai fazer, quando vai na presença do Senhor, já tem que ir com um propósito, porque Deus é um Deus vivo, Deus está aqui, cheio de poder, todo poderoso, né? Lá no trono olhando. O Espírito de Deus está presente. Então, Ele quer saber por que o meu servo, né? O que meu servo precisa, o que a minha serva precisa, por que eles vieram me buscar. Aí, se nós chegar vazios, sem um propósito, então, não é o Deus de poder que nós somos servir, mas somos sempre ali. A Bíblia diz: façai prova de mim. Irmãos, os irmãos, para conhecer a Deus, vão ler em Malaquias capítulo 3, como que Deus cobra que nós venhamos ser fiéis e não duvidar da sua providência, né? Assim que está escrito. Não duvideis, o tema é esse. Não duvideis, aqui. Malaquias capítulo 3. Não devemos roubar o Senhor, nem duvidar da sua providência e justiça. Malaquias capítulo 3, versículo 7. Não devemos roubar o Senhor, nem duvidar da sua providência e justiça. Então, nos dias de hoje, né, que nós estamos vendo a incredulidade está muito grande, eu não sei se eu sempre comento aqui a respeito de evangelizar na rua. Uma das pessoas que eu mais gostava de evangelizar eram os anciãos, pessoas de uma certa idade, porque eles sempre pegaram folheto, mas de uns tempos para cá eles estão rejeitando o folheto dentro do ônibus, na feira. Então, eu não sei exatamente quem está escandalizando, né, o evangelho, que as pessoas dizem: o que eles estão fazendo, né, irmão? Porque eles não sabem que tem muitas portas abrindo por aí, e eu não posso, assim, no profundo, porque mais os irmãos que são da igreja entendem que tem muitas portas abrindo por aí, né? Então a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Mas eu notei uma diferença nas pessoas de mais idade de rejeitar os folhetos. Esse dia teve até um senhor que discutiu comigo dentro do ônibus. Então tem alguma coisa, né? E eu costumo muito escrever, e eu estava pensando, tem alguma coisa acontecendo. Então nós, quando levamos a palavra do Senhor, né, temos que saber como que nós estamos nos conduzindo, porque o sangue de Cristo foi o maior sacrifício que foi feito, né? O homem de Deus, a mulher de Deus não vai fazer sacrifício quase nenhum para manter a palavra do Senhor dentro da igreja. Mas o Filho de Deus fez o sacrifício maior, que foi dar a sua própria vida para que houvesse um evangelho, que o Senhor Jesus falou no dia da última ceia. Essa é a nova aliança, né?
que é o meu sangue derramado por muitos. Então, a nova aliança foi conquistada através do sangue de Cristo. Então, muitas igrejas que estão se abrindo no dia de hoje, eu acredito que Deus está operando, mas tem que haver uma sabedoria para que não venha tirar aquela pessoa da igreja, que ela nunca mais quer entrar em igreja nenhuma. Não é verdade, irmão? Então, eu não sei o que está acontecendo, eu desconfio mais ou menos que tem algumas coisas que Deus tem ainda que acertar, né? Mas as almas que Jesus comprou têm que entrar na igreja gratuitamente. Se a pessoa quiser dar uma oferta, de dar um dízimo para a igreja, ela vai chegar do coração dela e vai dar a Deus, como no Velho Testamento diz que Deus se agrada quando nós damos de coração para o Senhor. Mas eu não sei o que está acontecendo nos dias de hoje, que nós estamos vendo uma corrida, né, contra o tempo, e parece até que Deus está requerendo algo, né, além da salvação, de querer dar a salvação, está querendo algo mais das pessoas, se não a servir a Deus de coração. Então, essa mensagem que Deus está me dando foi uma experiência que muitas das vezes eu já ouvi muito ao longo desses anos, a pessoa prega o que ela não está vivendo. Eu estou falando de um assunto que eu vejo, porque quando eu vou evangelizar na feira, quando eu vou evangelizar no ônibus, eu estou de frente com a pessoa que não é evangélica. Então, quando a gente vê um comportamento de alguém, a gente vai analisar por quê. Por exemplo, na Tijuca, é um tipo de classe média que você passa aquela pessoa com o nariz em pé, você anda ali pelas ruas ali da Conde de Bonfim, não olha nem para a cara da pessoa, né? Com o folheto na mão. No Rio Sul, por exemplo, eu já fiquei ali em pé ali no Flamengo, pessoas também de nariz em pé. Então, cada lugar que você vai é uma classe de pessoas, porque é outra doutrina, é outra religião, tudo bem. Mas quando é um grupo de pessoas, por exemplo, só os anciãos, só os jovens, em um lugar que você está acostumado a dar um folheto, aí começa a analisar, tem alguma coisa que já está acontecendo. Então, mas nós sabemos que o anticristo já está preparando o terreno dele, não é verdade? Preparando o terreno de uma tal forma que o coração da pessoa endurece de uma tal forma que ela não quer saber de Cristo, não quer saber da igreja, não quer saber da palavra de Deus, porque aquela preparação para o anticristo já está sendo feita na terra. Os irmãos veem que a doutrina da palavra de Deus, que é a coisa mais sagrada que tem, já está sendo distorcida, já estão fazendo igrejas que aceitam isso, que aceitam aquilo, mas nós vemos no último capítulo de Apocalipse a classe de pessoas, glória a Deus, que não vai entrar no céu. Mas existem igrejas que já estão colocando doutrina, incluindo essas pessoas no reino do céu, mas na própria palavra, no capítulo 21 de Apocalipse, versículo 8, diz que essas pessoas não vão herdar a vida eterna. Então, na terra, eles podem fazer qualquer tipo de doutrina e dizer, você vem para cá que você vai para o céu, mas a palavra de Deus é uma só. E a Bíblia diz que se alguém inventar outra doutrina que não seja esta, seja anátema, que significa maldito, né? Então, nós, se baseando na palavra de Deus, se nós fizermos alguma coisa errada, a gente sabe. Estamos fora da palavra de Deus. Mas se nós formos olhar, analisar, Jesus falou, analisar a Escritura porque convém ter nela a vida eterna. Então, tudo de contrário, se nós fazermos de acordo com como está na palavra, não está indo para o céu, não é verdade? Porque, como eu sempre digo, na Bíblia de Estudo Pentecostal diz que existe duas Bíblias, a de Deus e Satanás. Deus fala para amar, Satanás para odiar. Então, baseando-se nesse fato, Apocalipse capítulo 21, vamos começar do 7, versículo 7. Apocalipse capítulo 21, versículo 7 diz, quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então nós vemos a palavra do Senhor, que é verdadeira, e está dizendo que essa classe de pessoa que ficarão, o capítulo 22 de Apocalipse, versículo 15 também diz, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ame e comete a mentira. Quando nós analisamos as Escrituras e vemos que estão lançando na face da terra igrejas que concordam com qualquer coisa que a palavra de Deus diz que não vai para o céu, deve ser outro Deus que eles estão servindo e outra Bíblia que eles estão usando. Porque a Bíblia de Deus é uma palavra santa, terra. E a palavra de Deus diz, sede santo como eu sou santo, diz o Senhor. Glória a Deus. Já encerrando esta palavra, nós vamos anunciar mais uma vez
a respeito do livro de Apocalipse e a respeito do juízo final, que nós começamos aqui a dizer que o mundo está sendo preparado para o falso profeta. Não é verdade? O mundo está preparado para o líder mundial que vai suceder depois de Cristo. E vai enganar muito, já está enganando, porque está preparando uma igreja para depois que Jesus levar a igreja verdadeira, santa, purificada e embranquecida pelo sangue de Cristo. Capítulo 20 de Apocalipse, versículo 11 diz: o juízo final. Eu vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu mal aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Irmão, quando eu sempre digo que quando o Espírito de Deus, eu creio que os irmãos entendem que o Espírito de Deus está aqui, Deus está mandando eu falar, como eu sempre digo, quando Deus manda eu falar, então os irmãos veem que a palavra de Deus, ela está traduzida no português. Essa Bíblia aqui está traduzida no português. A pessoa pode se levantar como esses estudiosos, tentar inverter o verdadeiro sentido da palavra e dizer que é um sentido figurado, mas eu não vejo dessa forma. Desde quando eu voltei para o Senhor, sempre analisei a Escritura como ela está escrita aqui. Pode ser que alguém traduza alguma coisa ou outra como sendo figurado, mas aqui está dizendo no capítulo 20, versículo 15, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então eu poderia dizer que esse livro da vida não existe, e o lago de fogo também não existe, mas eu estaria mentindo, mas eu já ouvi pessoas dizer que essa rua de ouro, que tem no capítulo 22 de Apocalipse, essas coisas maravilhosas que fala aqui da rua de ouro, que as mansões maravilhosas que Deus está preparando para a igreja, é tudo no sentido figurado. Então, quer dizer que se Deus nos dá a visão espiritual para nós traduzir a palavra espiritualmente, não é verdade, irmão? Aí eu vou chegar e vou dizer que não tem rua de ouro, que não existe livro da vida, que não tem... Por quê? Porque além de ser evangélico, da igreja evangélica, se associa a outras religiões mais que mexem no profundo com outras coisas que não convém nem falar. Aí eles, em vez de trazer a pessoa só a palavra de Deus, tem duas doutrinas. Aquela da outra religião associada e a doutrina da palavra de Deus. Mas, como eu sempre digo, Jesus Cristo falou no capítulo 23 de Atos, versículo 18. Eu te chamei para abrir os olhos do cego, tirar das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que receba a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Jesus Cristo falou essas palavras para o Saulo, para Saulo, no capítulo 26 de Atos, para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que receba a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Se os nossos olhos estão abertos, nós vamos ler a Escritura conforme está falando, conforme Deus está nos mostrando, conforme foi escrita. Se alguém acrescentou, o último capítulo de Apocalipse diz que Deus vai tirar da sua parte do livro da vida, mas aquele que está lavado e remido pelo sangue de Jesus não consegue ser enganado, ninguém consegue enganar, porque a Bíblia diz que Deus não dá o nosso Espírito, não dá o seu Espírito a nós por medida. Então nós vamos clamar a Deus, pedir porção dobrada, triplicada do Espírito Santo, e Deus vai dar. Então, se alguém quiser ser enganado, ele vai ser enganado porque ele tem outros propósitos a não ter a salvação, porque o dinheiro é a raiz de todos os males e muita gente está perdendo a salvação por esta causa, do dinheiro. Glória a Deus. Louvado seja Deus.